Hora de falar sobre o Cruzeiro, mais especificamente de Caio Jorge. A ausência na seleção brasileira. Nessa segunda-feira, Carlo Ancelotti fez a lista de convocados e chamou Vitor Roque para o lugar do Caio Jorge, mantendo também Richarlison, que não vive bom momento. Queria trazer números do Caio Jorge na comparação com o Vitor Roque e também com o Richarlison para você tirar suas próprias conclusões. Começando pelo Richarlison, que desde o fim da Copa do Mundo de 2022 marcou apenas 24 gols. Ou seja, temporada de 23, de 24 e quase toda a temporada de 25 para míseros 24 gols. O Caio Jorge, somente no ano de 2025, já tem 22 gols marcados. Mas, Nicola, você não vive dizendo que o nível de enfrentamento na Inglaterra é mais difícil e é mais complicado do que o Brasil? Sim, correto. Mas chama atenção o Caio Jorge com 22 gols em apenas um ano e o Richarlison com 24 gols em 3 anos. Já Vitor Roque versus Caio Jorge, dois atletas que disputam praticamente as mesmas competições. Caio Jorge é artilheiro do Brasileiro, 17 gols, o Vitor Roque tem 13. Caio Jorge tem 7 assistências, o Vitor Roque tem 3. Caio Jorge é também artilheiro da Copa do Brasil com 5 gols. O Vitor Roque não balançou as redes no torneio de mata-mata do futebol brasileiro. Você convocaria quem para a seleção brasileira? Já uso o espaço para comentário. Eu torço para que o Pedro esteja na lista final. Para mim, é mais centroavante do que todos citados. Vamos juntos com as primeiras do dia aqui na Samuca TV. Fabrício Bruno convocado, animado, vai treinar hoje, retorna ao time nesta quarta diante da equipe do Grêmio e depois de domingo se apresenta novamente à seleção brasileira. O Fabrício Bruno, que foi defendido inclusive pelo técnico Carlo Ancelotti. A gente já repercutiu essa entrevista, a coletiva do Carlo Ancelotti, falando sobre Fabrício Bruno, zagueiro de novo na seleção brasileira. Caio Jorge estava na pré-lista, o Kaique, o Matheus Pereira, jogadores aí que são observados pelo técnico Carlo Ancelotti, mas que acabaram ficando fora do momento da convocação final e apenas o Fabrício Bruno representando o Cruzeiro. O Cruzeiro que fecha a preparação na tarde desta terça-feira, na Toca da Raposa 2, para uma rodada que promete bastante, hein? Porque teremos jogos importantes neste meio de semana. O Cruzeiro dos 3 primeiros é o primeiro a entrar em campo. Joga com o Grêmio às 8 horas da noite na Arena do Grêmio. Nesta quarta-feira. Também nesta quarta, o Flamengo joga contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em Santos. O jogo às 9h30 da noite. E o Palmeiras será o último a entrar em campo. Joga na quinta-feira, diante do Santos, às 9h30 da noite, no Allianz Parque. Uma rodada, repito, que promete bastante. E vamos ver o Cruzeiro aí nesse desafio diante da equipe do Grêmio. Por falar em desafio diante da equipe do Grêmio, está rolando a venda de ingressos para o torcedor do Cruzeiro que quiser comparecer em Porto Alegre. Sempre tem um número legal de cruzeirenses para acompanhar o time na Arena do Grêmio. E aí o torcedor pode adquirir o ingresso através do site do Grêmio. Na internet, essa venda rola no torcedor.arenapoa.com.br. Tem todas as informações também no nosso centraldatoca.com.br. O ingresso com o preço cheio, R$ 100, R$ 50 a meia entrada. Torcedor aí do Cruzeiro com certeza vai comparecer. Sobre o time, técnico Leonardo Jardim define hoje se ele vai rodar alguma peça por causa de um desgaste maior. Cruzeiro que jogou no sábado, joga nesta quarta e depois no domingo, aí vem aquela parada para a data FIFA. Então vamos aguardar. Ele tem volta de Fabrício Bruno, tem volta de Vidalba, tem Arroio totalmente à disposição. O atacante trabalhou normalmente nessa segunda-feira na Toca da Raposa 2 e vai seguir com a delegação para Porto Alegre. É aguardar. Se não quiser mexer além dos retornos de Fabrício Bruno e Vidalba, o time já é o que o torcedor acompanhou aí. Diante da equipe do Vitória, sairiam
Jonathan Jesus e João Marcelo. Tá falado, pessoal? Boa terça-feira para todo mundo, dia de trabalho na toca. Finaliza a preparação o técnico Leonardo Jardim para o duelo de amanhã contra o Grêmio. Jogo às 8 horas da noite em Porto Alegre. É o Cruzeiro para manter uma espetacular invencibilidade no momento a maior da competição até então. O Cruzeiro que não perdeu nos últimos 6 jogos para Bahia, para Bragantino, para Vasco, Flamengo, Atlético e também para o Palmeiras, além, né, do resultado positivo que teve contra o Vitória no último sábado. No momento, é a maior invencibilidade no Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que teve ontem o Fabrício Bruno convocado para a seleção do Brasil, ele vai atuar nos amistosos contra Senegal e Tunísia, dia 15 em Londres e dia 18 em Lille, na França. E o Cruzeiro que pode atuar no dia 19 ou no dia 20 contra o Juventude em Caxias do Sul. Vamos aguardar a confirmação da CBF. Fato é que o Cruzeiro pode, dentro, né, da sua programação, não ter o Fabrício Bruno, já que atua no dia 18 em Lille, na França. Falando sobre seleção brasileira, quem sonha com a convocação é o Kaique Bruno, prata da casa, Belo Horizontino, 47 jogos na temporada, que faz um ano maravilhoso, e ele comenta aqui sobre o sonho de atuar com a camisa da seleção brasileira também. Kaique! É claro que eu tenho um sonho, né, de criança de ser convocado para a principal, mas eu procuro trabalhar bem no Cruzeiro e jogar bem aqui, primeiramente. É fruto do trabalho, não só meu, da equipe, e eu só tenho a agradecer a eles por essa temporada que eu estou fazendo, mas a seleção é a consequência, né? Primeiro eu procuro jogar bem no Cruzeiro e estar bem aqui. Mas mais uma baita atuação, né? Uma posição que quase sempre o jogador é um pouco tímido ali, você vem se destacando. Como é que você enxerga tudo isso? A temporada que eu estou fazendo é brilhante, é claro. Eu nunca vivi isso no Cruzeiro, minha primeira temporada de titular, então o Jardim me ajudou bastante durante a temporada, a equipe também, que vem me ajudando principalmente, e só tenho a agradecer a eles por tudo. O Kaique extracampo, o que é determinante para mostrar, né, as suas características também? Como que a gente sempre vê você passando aqui pela zona mista, um cara muito tranquilo, tímido, a gente também tem informação que você é muito profissional, com certeza é resultado de tudo isso, mas como que é a vida do Kaique aí para estar resultando, né, desfrutando também de toda a luta de sua carreira? Isso, eu sou um cara bastante tímido, sou um cara de família também, gosto de estar perto da família, da minha esposa também, que vem me ajudando bastante. Então eu sou um cara bem tranquilo, dedicado também no dia a dia, eu acho que isso é o primordial. É o Cruzeiro que embarca hoje para Porto Alegre. Tá certo? Bom dia! Ô Samuca, ontem você profetizou, ou pelo menos queria, né? Você falava, CJ, eu acho que o Fabrício Bruno merece ser convocado. Eu perguntava se o KJ merecia, se o Matheus Pereira merecia. Você falava, muito mais que isso, acho que é uma continuidade de confiança, né? De humanidade e também de merecimento. Porque tem que ter merecimento. O ano do Fabrício Bruno é espetacular e o homem foi. Pois é, bom dia, CJ. Bom dia. Bom dia para todo mundo ligado aí na 98. E aí a gente vai ver que o Carlo Ancelotti, ele chegou onde ele chegou, não é por acaso, né? Deu uma aula aí deu um tapa de luvas em todo mundo, né? Gente que já tinha aposentado o Fabrício Bruno da seleção, e isso é uma atitude de quem é um verdadeiro comandante, né? E na entrevista ainda a resposta dele foi perfeita. Então, o ano do Fabrício não se resume àquela falha, aquele erro que ele teve diante do Japão, né? Porque se fosse aquilo ali sempre, ele nem seria convocado nas outras vezes, né? Então, achei bem legal para o jogador, isso é muito importante. E vou reforçar a oração aí, porque o que vai ter agora de torcida contra vai ser maior ainda, viu, Isso CJ? é verdade. Essa aqui é a verdade. Porque a turma vai secar para torcer para ter razão, né? É isso. E não pro sucesso do cara. O que fizeram com o Fabrício foi lamentável. Eu nunca vi nada igual. Hein? Você tem razão, porque muitas pessoas, e não vou falar todo mundo, porque não existe essa unanimidade, e a unanimidade ela é burra, dizia Nelson Rodrigues. Tem pessoas que falam assim, torce para dar errado só para teclar o eu não falei? Eu sabia, eu avisei, só para ter aquele like,
Só que pra mais ter- tem. É o que mais tem. Mas vamos falar dos não convocados. Você acha que é o momento do Kaique ou ainda dá para esperar um pouco? Você acha que o Matheus Pereira tinha que ser testado? E outra, o Caio Jorge, você acha que não vai ter mais chances com o Ancelotti? Como é que você vê esses 3 nomes aí? Pois é, eu acho que tem espaço para esses jogadores. É claro que numa convocação só ele não ia levar todos, né? Fiquei bem feliz com o Luciano Juba, vem fazendo um grande campeonato, já bons anos aí defendendo o Bahia, então acho que é um teste válido. Tinha até falado ontem aqui também, já que não foi o Kaique, estou feliz aí pelo Juba. E o Matheus Pereira eu acho que é um meia que a gente não tem na seleção brasileira, né? Então, poderia muito bem ser testado, mas agora a penúltima convocação, a outra aí o Ancelotti disse que já vai ter uma base que vai para a Copa, né? Acho que tá difícil, CJ, mas eu acho que tinha espaço. E o Caio, ele depois daquela convocação, ele viveu um momento, o pior momento dele, vamos dizer, no ano, né? Uma ausência aí de gols, mesmo participando de outros gols com a camisa do Cruzeiro. Mas tá ficando mais distante, eu acho. Vai ter que continuar aí, voltar, né? A balançar as redes, começar muito bem o ano que vem, para voltar a ser lembrado, eu acho. Tá bem. Ô Samuca, mas nos bastidores aí, existia uma expectativa desses jogadores, ou algum deles, de ser convocado além do Fabrício? Quando se fala de pré-lista, né, acaba que todo mundo vai criando uma expectativa, né? Eu penso que o Fabrício, ele vivia uma expectativa para voltar justamente pelo fato do que ele teve lá no jogo, né? O Ancelotti conversou com ele muito, defendeu na coletiva lá depois do Japão. Acho que ele esperava. Se ele não fosse, penso que o baque ia ser grande, véio. Agora os outros estavam ali numa pré-lista, mas tem tanta expectativa assim pela última convocação, né, antes dessa. Sim. Ontem eu estava lendo uma matéria do Guilherme Macedo, o Samuca, no GE, falando sobre o sumiço do Vídeo Real. O Milionários está revoltado, tá mais de 10 dias sumido lá. Claro que o Cruzeiro não tem nada a ver com isso. Ele está com um pré-contrato com o Cruzeiro. E o contrato com o Milionários vai até o final desse mês. Alguma notícia ou o Cruzeiro só acompanha à distância mesmo isso aí? Não, o Cruzeiro só acompanha à distância, né? Para ele chegar aqui no início de dezembro, muito provavelmente, final agora do mês, início de dezembro, deve ter os motivos dele lá, né? Eu vi recentemente uma entrevista do técnico do Sub-20 da Colômbia, falando sobre algumas coisas que fizeram também com ele, né? Quase que ele perdeu a Copa do Mundo de Clubes, porque não quiseram tratar direito uma lesão que ele teve. Então, é só acompanhar de longe aí, esperar o que vai acontecer. Às vezes vai ser multado lá dentro de alguma questão, mas o Cruzeiro tá tranquilo quanto a isso, CJ. Boa, meu garoto. Amanhã a gente se encontra. Valeu? Valeu. Abraço. Amanhã estamos lá em Porto Alegre. Tamo junto. Boa, garoto. Então vai lá tomar um chimarrão e me dê um abraço em Mano Menezes, gente da melhor qualidade. Ô CJ, então, eu acho que assim, em geral é uma lista boa. Acho que a gente tem uma seleção que vai se desenhando para a Copa do Mundo cada vez mais. Vai ficando claro que o Ancelotti vai fazendo alguns testes ainda. Ele tem alguns testes, tem algumas posições que estão muito em aberto, mas tem algumas posições que estão muito bem definidas. Mas tem alguns nomes ainda que causam incômodo, né? E acho que isso é meio natural. Eu tava até conversando com o Rafa antes do programa. Tem aqueles caras que o técnico gosta, por qualquer que seja o motivo. Tá, confiança dele. E que ele vai levar, cara. E não adianta a gente ficar aqui esperneando. Por exemplo, o Richarlison. Me parece que é esse cara. Acho que ninguém quase queria o Richarlison na seleção brasileira nesse momento. O Richarlison não vem jogando com regularidade no Tottenham. Na própria seleção brasileira, com o Ancelotti, ele jogou pouquíssimo. Né? Jogou pouquíssimo. E não teve nenhum jogo de destaque ainda, que eu me lembro, pelo menos, o Richarlison com o Ancelotti. Então é um nome que causa incômodo. E que poderiam testar outros nomes, poderiam ser testados, enfim. Acho que poderia, por exemplo, o Igor Jesus, outros caras que já foram e que já demonstraram até mais, acho que poderiam ganhar. Mas, repito, assim, não adianta ficar batendo cabeça, porque me parece ser um nome de confiança do técnico. Outro, esse é o que me causa mais incômodo, o Danilo.
Eu entendo os motivos pro Ancelotti querer ter o Danilo na seleção brasileira. Dizem que é um cara excelente de grupo. É um cara extremamente experiente, de vivência de seleção brasileira, um capitão da seleção brasileira por muito tempo. Uma liderança de vestiário e tudo mais. Mas, pô, o Danilo hoje ele é zagueiro, reserva de 2 zagueiros brasileiros no Flamengo. Por que você leva o Danilo e não leva o Léo Ortiz? Por que você não leva o Léo Pereira? É isso. Danilo também. Então, assim, me causa incômodo o Danilo. Me causa um pouco de surpresa a presença do Fabinho, mas eu entendo. Acho que o Fabinho... O Fabinho, na verdade, foi uma cantada do Casemiro, né? O Casemiro cantou o Fabinho na última Guilherme falou isso convocação. E acho que, de fato, o Fabinho é o jogador mais parecido com o Casemiro que a gente tem, em termos de características, em termos de capacidade de ser esse volante, de ficar um pouco mais preso ali à frente da defesa, proteção e tudo mais. Acho que é uma boa pedida ter o Fabinho por ali. E o Fabinho vem jogando com boa regularidade, por mais que num mercado de menos competitividade e tudo mais. Mas ele vem jogando com boa regularidade, então não acho nenhum absurdo, causa uma certa surpresa, mas não acho nenhum absurdo. E algo que me incomoda um pouco é a falta de meio-campista. Sabe assim, a gente tem uma lista com 70 zagueiros, com 6 laterais, 5 laterais e poucos meio-campistas. E eu acho que ali a gente ainda carece de mais testes. Por mais que ele tenha ali 4 ou 5 nomes que me parecem definidos, né? Bruno Guimarães, Andrei, Casemiro, Paquetá, são nomes que já estão definidos assim para a Copa. Eu acho que ele devia buscar mais um cara por ali. E principalmente um meia-meia mesmo, sabe? Acho que porque hoje a gente só tem o Paquetá, né? A gente fala de corrida para a Copa do Mundo, a gente só tem o Paquetá. Ele é o único meia do elenco da seleção brasileira. E quem poderíamos testar? Eu acho que ele poderia ter testado o Matheus Pereira. Matheus Pereira poderia estar nessa convocação de teste. Então o Vinícius não gostou. Ele falou que não gostou. Mas ele falou. Eu falei que eu gostei da maioria. gostou. A gente tem uma lista de 26 nomes. Mas no sim ou não, ele votou no não. Eu votei no sim. Ele Você votou no sim? Eu votei no sim porque tem mais sim do que não, então, gente. Assim, então, foram quantos convocados? 26 jogadores? 25 jogadores? 26 caras? Eu acho que eu tenho aí 3 incômodos. Porra, a lista é boa, não dá pra falar que a lista é ruim. Se eu tenho 3 incômodos na lista. Mas, enfim, e se assim, falei do Matheus Pereira, que pra mim hoje é o que tem jogado melhor, mas se não quer levar o Matheus Pereira, que experimente o Coutinho, que experimente o próprio Alan Patrick, que vive um momento ruim, mas que é um jogador que já teve ótimos momentos nessa temporada. Eu acho que a gente precisa experimentar mais um meia para ter como opção ali, porque não dá para ir para a Copa só com o Paquetá. E essa lista de atacantes vai perder um, né? O Rafinha vai entrar aí. O Rafinha vai. Estevão, João Pedro, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrigo, Vini Júnior e Vitor Roque. Provavelmente, assim, provavelmente não, Rafinha vai estar. Agora, quem vai sair? Aguardemos. A lista tá bem encaminhada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.